Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa quarta parte de nossa primeira aula de Apocalipse e Escatologia. Já estivemos aí analisando na parte anterior sobre o arrebatamento da igreja. Fizemos uma análise do livro de Apocalipse e numa continuação sobre o arrebatamento da igreja, vamos estar verificando agora a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Quando falamos sobre a ressurreição dos mortos, estamos falando sobre a primeira ressurreição, que é para os salvos, e a segunda ressurreição, que é para os perdidos. Ok? Nós já lemos passagem bíblica, já analisamos e vamos verificar um pouco mais. Eu quero estar mostrando para os irmãos aqui uma imagem. Vamos lá. Tá aí, ó, escrito aí. Ressurreição dos mortos. Haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição é para os salvos. Os salvos em Jesus. Certo? Já a segunda ressurreição é para os perdidos. Para os perdidos. Ou seja, os não salvos vão estar ressuscitando para o juízo final. A primeira ressurreição, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, até botei ali embaixo, primeira parte, segunda parte da primeira ressurreição. A primeira parte, ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. E a segunda parte da primeira ressurreição, ressuscitarão para o milênio, o governo de Jesus Cristo de 1000 anos. Mas pastor, eu não vi ainda a referência bíblica desse negócio, essa segunda parte aí. Vamos estar analisando Bíblia. Nós temos aí uma passagem no livro do profeta Daniel, está aí no capítulo 12, versículo 2, vamos estar analisando aqui, vendo que uns ressuscitarão para o gozo, a alegria, para a salvação, e outros ressuscitarão para a perdição eterna, para o desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror, o quê? Eterno. Vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Certo? Vamos lá. Vamos continuar. É interessante, nós estamos analisando aqui Daniel, capítulo 12, versículo 2. No versículo 13, Deus fala para Daniel. Daniel, que era salvo. Daniel, homem de Deus. Tu, porém, Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás
para receber a tua herança. Daniel, você vai morrer. E no fim dos dias, você vai se levantar, você vai ressuscitar para receber o teu galardão, a tua herança. Certo? Tem uma outra passagem aqui de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4 e versículo 6. Vamos estar analisando rapidamente. Eu deixei marcadinho aqui, mas nem todas as marcações ficam aqui no lugar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 em diante. Isso aqui é aquele momento que vai chegar o milênio. Eu botei aqui o versículo 4 ao 6, mas eu vou ler do versículo 1 em diante. Fica melhor. Fala assim: então vi descer do céu um anjo que tinha ali nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. Ele segurou, ou prendeu, né? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 3. Lançou-o no abismo, que no grego é tártaro. Fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Agora sim, olha o versículo 4. Olha o que diz aí, 4 em diante. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. É o que nós chamamos de julgamento das nações. Vi ainda, olha aí, as almas dos decapitados. Foram decapitados durante a grande tribulação, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. Tem versão que fala e reviveram, tem versão que fala e ressuscitaram, e viveram, e reinaram com Cristo. Vocês estavam decapitados, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. Os restantes, os outros que morreram, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós temos aí a primeira ressurreição dividida em duas partes. Ok? A primeira parte, está no quadro aí. Ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. A segunda parte, acabamos de ler no livro de Apocalipse. Ressuscitarão para o milênio, o governo de Jesus. E agora,
Tem outra passagem aí do Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Fala assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Certo? Estamos aqui analisando. Esse texto aqui não quer dizer que é a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação eterna vai se dar no mesmo momento. Não, somente está explicando que uns, assim como foi escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Uns ressuscitarão para a condenação, outros ressuscitarão para a vida, ok? Eu vou estar tirando essa imagem nesse momento aí, ok? Estamos analisando Bíblia, Palavra de Deus. E nós temos aqui agora interpretações escatológicas. É importante, aqui atrás de mim, vocês estão vendo, que eu fiz a linha do tempo, né, da área escatológica. Na primeira parte, que é o primeiro vídeo dessa primeira aula nossa aqui, nós fizemos a análise da ordem escatológica. Então, o passo a passo. Para entendermos as interpretações escatológicas, que vamos estar analisando aqui rapidamente, é importante saber essa ordem escatológica, certo? Vamos lá. Nós temos o chamado pré-tribulacionismo, que é o que nós seguimos, é a nossa linha de interpretação escatológica, bíblica. Para os pré-tribulacionistas, essa ordem escatológica que nós botamos aqui no quadro e analisamos, vai acontecer dessa maneira. E a igreja pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Temos também o pré-milenismo. O pré-milenismo também é a mesma linha de interpretação do pré-tribulacionismo, que a igreja ela será arrebatada antes da tribulação, ok? Nós estamos aqui só analisando de maneira não se aprofundando. Vamos olhar as passagens bíblicas, vamos ver as análises comprobatórias. Não queremos isso. Estamos aqui analisando os termos, os nomes, certo? Temos também o chamado tribulacionismo. No tribulacionismo, eles creem e interpretam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E interpretam que a igreja vai ser também arrebatada no meio da grande tribulação. Eu expliquei para os irmãos que a grande tribulação será um período de 7 anos
em que nós teremos 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Então, os tribulacionistas creem que a igreja vai entrar na tribulação e que vai ser arrebatada no meio da tribulação. E o tribulacionismo também é conhecido por outros 2 nomes. Mid-tribulacionismo, mid, no meio, e também mesotribulacionismo. De repente você vai ouvir alguém falar, algum escrito, algum livro, algum contexto, falando sobre os mesotribulacionistas, mid-tribulacionismo. Então tem a ver com essa interpretação da igreja sendo arrebatada no meio da grande tribulação. A palavra meso também significa meio, no meio, certo? Temos também o pós-milenismo. No pós-milenismo, acredita-se que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, entendeu? Inclusive, acreditam, interpretam que o período que nós estamos passando hoje já é o período assim mais tranquilo também da grande tribulação. Tem essa interpretação. Não é a minha interpretação, é o pós-milenismo. A igreja vai ser arrebatada depois. Também temos o pós-tribulacionismo. A igreja passa toda a grande tribulação e a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Bem, a minha ideia não é essa, eu não penso e não interpreto dessa maneira, mas é essa a interpretação, são interpretações escatológicas que existem, certo? E temos, eu botei por último, o chamado amilenismo. Amilenismo. O que é o amilenismo, pastor Charles? Bem, o amilenismo, esse A no grego, é o A de negação. Então, o amilenismo, eles negam essa ordem escatológica. Imagina, pré-milenista, pré-tribulacionista, crer nessa ordem escatológica, essa linha que nós fizemos de ordem escatológica. Agora, os amilenistas, você põe essa mesma linha, com tudo isso que eu botei aqui no quadro, dessa ordem escatológica, e você traça uma outra linha por cima dela todinha. Qual é a crença, a interpretação amilenista? Que tudo isso aí é alegórico, simbólico, não vai acontecer dessa maneira, entendeu? E que a igreja vai estar caminhando até chegar à eternidade. Ou seja, você traça uma linha do início, uma linha por cima, e ao invés de passar arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, na terra grande tribulação, julgamento das nações, milênio, batalha de Gog e Magog, juízo final. Não, já traça a linha já do início, vai até a eternidade, acabou. Amilenismo. Certo? É claro que cada um daqueles que defendem as interpretações escatológicas, eles têm
apresentam as suas bases, correto? Como o nosso contexto aqui é de interpretação pré-milenista e pré-tribulacionista, nós apresentamos as nossas bases dentro deste contexto. Ok? Eu espero que você tenha entendido, aprendido, que o Senhor continue te abençoando grandemente, e essa aqui é somente a nossa primeira aula, ok? Nós vamos estar dando continuidade, teremos a segunda aula posteriormente. O Senhor abençoe a todos, paramos por aqui, graça e paz em Jesus a todos. Amém.